Eita. Tá, foi? Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu adoro gravar vídeo assim, onde a gente bate um papo. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo. Tava com saudade, inclusive. E no vídeo de hoje, eu vim conversar um pouquinho com vocês, desabafar um pouquinho sobre como tá sendo esses primeiros meses de vestibulanda. Spoiler, surto atrás de surto. Gente, que loucura. Eu contei aqui pra vocês que eu passei por um processo até criar coragem de correr atrás desse sonho, né, que é fazer medicina. Eu sempre tive muito medo de viver isso aqui que eu tô vivendo agora, de abdicar de coisas pra correr atrás do meu sonho de fazer medicina. O fato de ter trancado a faculdade, de não estar trabalhando, de estar me dedicando 100% pros estudos, é algo que eu tinha muito medo, porque eu me senti um pouco incapaz, sabe? E eu reconheço muitos meus privilégios de poder não trabalhar pra estudar. Eu sei que muita gente, a grande maioria, não tem esse privilégio de poder realmente se dedicar 100% pros estudos, tem que conciliar com trabalho, estudos, né, faculdade, tem gente que tá no ensino médio ainda, enfim, eu sei que existem diversas realidades. Só que eu tinha muito medo dessa que eu tô vivendo hoje, porque eu pensava que eu me sentiria um peso pra minha família, sabe? Por não estar trabalhando, por não estar fazendo uma faculdade e estar estudando pra algo que, de certa forma, é uma coisa incerta, sabe? A gente tem que ter fé que a gente vai conseguir ser aprovado, só que a gente não sabe quando e isso gera um pânicozinho, assim. Então, assim, eu entrei nessa já com muito medo. E assim, conforme eu fui começando a estudar e eu fui me encaixando dentro da rotina, foi dando tudo muito certo. Eu consegui estudar as horas que eu tinha estipulado, consegui entender o conteúdo. Só que assim, eu tava no começo, né, gente? O primeiro mês. Aquela emoção, aquela empolgação do tipo, ai, o ano começou, ano novo, vida nova. E aí junta com uma nova etapa de estudar pro vestibular, pensando, ai, eu tenho um ano inteiro pela frente. Mil maravilhas. Até que começa a entrar as matérias que a gente tem dificuldade, começa o tempo passar e a gente parece que não entende o conteúdo, parece que a gente não aprende, parece que a gente não dá conta. Aí a gente acumula matéria, coisa que a gente não fazia no começo, a gente começa a fazer porque a gente começa a não dar conta de tudo. E aí acumula matéria de um lado, flashcard de outro, mil coisas pra fazer, não conseguindo fazer nada. Imprevistos da vida, né? Passei por um período aí que eu fiquei com a imunidade baixa, e aí eu andei tendo alguns probleminhas de saúde que, por mais que tenham sido tranquilos, graças a Deus, querendo ou não, mexe um pouco com a nossa rotina, tomar antibiótico, a gente fica, né, se sentindo fraco, não é a mesma coisa, não é a mesma disposição. Tudo isso acumula mais ainda os estudos e aí você começa a se sentir mal por não estar bem pra estudar. Enfim, tudo fica um caos total. E foi basicamente o que aconteceu nesses últimos meses na minha vida. E aí, do nada, um pico de ânimo que a gente consegue correr atrás do tempo perdido e consegue recuperar, né, o que a gente tinha atrasado. Do nada, o pico de ânimo, ele cai, e aí você fica desanimado novamente, e aí parece que você tá vivendo um looping. Tô conseguindo dar conta, não tô dando conta, aí eu dou conta de novo, aí eu não dou conta, aí eu tô super animada pra estudar, e eu tô sem ânimo nenhum, e assim parece que vai rodando. E aí você vê que o que te mantém é a disciplina, porque precisa, viu? E além disso, o que mais eu acho que, pelo menos no meu caso, assim, acredito que da grande maioria também, o que mantém a gente firme, além da disciplina, é o sonho, né? Eu acho que, assim, é o principal, né? Óbvio. Só que parece muito óbvio, justamente por ser óbvio. Ai, é óbvio que é o sonho. Mas, assim, pensar, visualizar mesmo, sabe? O que a gente quer, o porquê que a gente tá fazendo isso. Não fazer só por fazer. Tipo, eu tô estudando pro Enem porque eu quero tirar uma nota boa e quero fazer tal coisa. E aí eu vou ficar só pensando no meu Enem. Não, sabe? Pensar mesmo no sonho. Visualizar você vivendo aquele sonho. Visualizar você fazendo a prova e conseguindo entender as questões. Depois você corrigindo e acertando a grande maioria. Por fim, você vendo a sua nota e vendo que você passou. E aí você já se imagina vivendo na universidade e estudando e cada vez mais próxima de se formar no que é o seu verdadeiro sonho. E assim, isso sem dúvidas é o que mais me mantém firme pra continuar esse processo. O problema é quando a gente se auto-sabota pensando o contrário, né? Tipo, é pra pensar coisas boas. Só que eu, ansiosa como sou, o que que eu penso? Penso que pode ser que eu não consiga nem chegar lá no dia da prova, pode ser que o carro pare no meio da estrada e no meu tempo de eu entrar, e aí vai ter que ser mais um ano até o próximo Enem. Ou consigo chegar no Enem, dá tudo certo, só que não consigo entender nada da prova.
ou não consigo fazer a redação, e aí a minha nota cai, e aí eu não consigo, e aí dá tudo errado, e enfim, pensamentos ruins que a gente sempre tem também, infelizmente. Esses pensamentos ruins estavam me consumindo, porque junto à minha rotina que estava bagunçada, inclusive eu cheguei a gravar um estúdio vlog que vocês puderam perceber que eu não estava em casa, também comecei a fazer autoescola, fiquei o dia inteiro na autoescola, isso também me gerou outras questões de saúde, que eu também tive que tomar várias medicações, porque eu tava tendo uma rotina muito puxada e com uma má postura. Isso me gerou fortes dores. Foram semanas tomando várias injeções e remédios pra ver o que funcionava de fato pra essas dores. E assim, essa fase que eu tive há umas semanas atrás me deixou um pouco baqueada, assim, me deixou desacreditada que eu conseguiria voltar a ter o ritmo de estudos que eu tava tendo no começo. Porque parece que meu gás tinha ido embora, parece que todo o meu ânimo, a minha disciplina, a minha força de vontade tinha ido pro lixo e que eu não ia conseguir recuperar. E agora eu tô voltando, tô recuperando, além de eu já estar em casa, né, no meu cantinho de estudos, que eu acho que faz toda a diferença quando a gente tá no nosso cantinho, querendo ou não. Não sei explicar, mas quando eu tô no meu cantinho, eu sinto que é o cenário ideal pra eu estudar, entendeu? Quando eu fujo um pouco da minha rotina, do meu lugar de estudos, parece que alguma coisa muda, parece que o meu cérebro ele não se concentra da forma que deveria. Aqui já virou o meu cantinho de estudos. Então, assim, se eu estou em algo diferente disso aqui, eu já fico um pouco desatenta, o foco muda e, enfim, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas eu sinto isso. Então, agora que eu tô em casa, as coisas estão voltando a se encaixar melhor em relação a isso e também estou bem melhor agora, enquanto as coisas que eu tava sentindo, até mesmo pela ansiedade. Só que ainda tô preocupada com o fator tempo, né? Eu fico pensando que, caramba, era um ano inteiro. Agora, quando eu vejo que já tá chegando maio, eu fico tipo, quê? Maio? 6 meses pro Enem, é isso mesmo? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses, gente, metade de um ano. O que dá tempo de fazer em 6 meses? Muita coisa. Ao mesmo tempo que não dá tempo de fazer nada, entendeu? E assim funciona a minha mente. E é sobre isso. E eu acho que é esse pensamento que eu preciso trabalhar, sabe? Do tipo, não ficar apegada a não dar tempo, a eu não conseguir. A gente tem que se apegar sempre nas coisas boas, positivas, pensar que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que a gente vai aprender. Falando em aprender, gente, outro surto que eu tenho muito é em relação a conhecimento de fato, que parece que a matéria nunca vai entrar na minha cabeça. Matemática, física, química, meu amor, essas matérias me consomem de uma forma muito negativa. De verdade, eu começo a estudar isso e as fórmulas não entram na minha cabeça. Eu entendo a teoria, eu entendo o que quer dizer força não sei o que das quantas, força, deslocamento, massa vezes velocidade, dividido por 2, enfim. Eu entendo o porquê disso. Mas aí quando eu vou fazer a questão, não vai, entendeu? Eu não consigo encaixar a fórmula. Por mais que eu saiba a fórmula, não vai, entendeu? A questão não vai, principalmente física. E eu fico pensando que não vai dar, porque eu peguei um simulado do Enem há um tempo atrás, faz um mês mais ou menos. Peguei um simulado não, peguei uma prova do Enem, né? Peguei uma prova do Enem mesmo. E eu fiz aquilo, a prova de 2015, eu acho. Eu fui tão mal que, assim, naquele dia, eu tava vivendo o caos, né? Tava tudo muito caótico em relação a conteúdo, a tempo de estudos, a rotina corrida, enfim. E aí eu fiz aquele simulado e, tipo, fui tão mal que eu falei, caramba, acabou pra mim. Acho que eu posso parar por aqui, que pior que tá não fica. E parece que melhor também não dá. Mas, gente, foi um delírio, que às vezes eu me pego pensando nisso ainda, tipo, caramba, parece que eu não vou evoluir, entendeu? Mas eu tô estudando. Mas será que eu tô estudando o suficiente? Será que eu não tô me auto-sabotando? Será que eu não tô achando que eu tô dando o meu melhor enquanto na verdade eu não estou dando o meu melhor? E aí vem esses milhões de pensamentos na minha cabeça. E aí eu fico super mal, super deprê mesmo, de verdade, gente. Tô falando agora na maior espontaneidade do mundo, que rindo com vocês, mas no fundo, quando a gente tá vivendo isso, é um desespero, sabe? É desesperador, porque é o meu sonho, entendeu? E, tipo, só depende de mim, ao mesmo tempo que existem vários fatores. Por mais que tenha um padrão, né, a gente consegue ver um certo padrão nas questões, isso não significa que você vai pegar a sua prova e vai conseguir fazer tudo. Claro que não. Por mais que tenha um padrão, ainda é imprevisível. Vocês conseguem entender? Tá, tem um padrão, mas ainda assim é imprevisível. Tipo,
pode ser que caia muita coisa que a gente estudou, ao mesmo tempo que pode ser que caia a maioria de coisas que a gente nunca viu, porque, sei lá, não deu tempo. E eu fico, às vezes, pensando nisso. Caramba, e se tudo que eu estudar, a maioria não cair, entendeu? Cair tudo que não deu tempo. Porque provavelmente não vai dar tempo de ver tudo em agora 6, né? Porque... É, isso aí. Mas essa ideia mesmo assim... Gente, eu não sei. De verdade, eu não sei. E no meio do caos, eu tento me apegar aos pensamentos positivos, porque eu acho que é o que a gente tem que fazer. E tentar dar uma melhor cada vez mais, sabe? Fazer o meu máximo todos os dias e me superar sempre. Porque às vezes eu sinto também que eu poderia fazer mais, sabe? Já sentiram essa sensação do tipo, tá, tô estudando o dia inteiro, mas poderia fazer mais? Eu poderia estudar mais, eu poderia me dedicar mais, eu poderia abrir mão de mais coisas, ao mesmo tempo que falam que não é saudável abrir mão de tudo. Você tem que ter esse momento de lazer, porque você também é um ser humano. E uma coisa que eu penso muito também é tipo assim, eu não sei quanto tempo eu vou levar pra conseguir a aprovação, mas enquanto isso, a minha vida tá acontecendo, sabe? A minha vida não parou, não deu um pause na minha vida até a aprovação, a minha vida tá rolando. E assim, a vida é tão curta, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que sim mergulhar no mundo dos estudos, porque a gente tem um sonho maior, a gente precisa muito se dedicar, a gente também tem que viver a nossa vida, sabe? A gente não sabe nem se a gente vai conseguir chegar no dia da prova. Nossa, isso aqui foi meio melancólico. Desculpa. Mas é um pensamento, gente. É, assim, uma possível verdade. Tomara que não, mas a gente não sabe. Então, enfim. E aí eu fico nesses pensamentos loucos da vida. Esse vídeo, eu não sei se ele tá tendo um raciocínio lógico, gente. Mas eu queria desabafar um pouquinho desses meus sentimentos, desses primeiros meses estudando. E é isso que eu sinto, assim. Não sei se vocês vão se identificar comigo de alguma forma. Eu não queria que vocês se identificassem, porque esse caos não é tão interessante de se viver. Mas eu acredito que grande maioria dos vestibulandos pensam alguma dessas coisas que eu penso também, porque eu acho que medos e receios muito comuns e pensamentos que a gente pensa mesmo. E tá tudo bem. Enfim, é isso. E bora, gente. Vamos que vamos, que o ano tá só começando. Sempre dá tempo. Às vezes a gente idealiza aquela rotina de estudos perfeita, sabe? Onde você acorda 4 horas da manhã, vai pra academia, toma um banho, estuda, estuda, estuda. E não que seja ruim, sinceramente, assim, cada um sabe da sua realidade. Só que você pode moldar dentro da sua vida, entendeu? Você não precisa pegar uma rotina perfeita daquela pessoa que passa horas e horas conseguindo estudar e entender, porque o problema não é nem você ficar horas e horas sentado em frente ao computador. O problema maior é você entender o conteúdo, sabe? E assim, às vezes a gente não consegue. E a gente se cobra porque fulaninho postou no TikTok que ele consegue. E assim, é uma comparação que não faz sentido, porque cada um é um ser humano, entendeu? Cada um tem a sua rotina, tem os seus horários que funcionam melhor, tem a sua forma de aprendizado que realmente é eficaz e cada um é único. A gente se inspira na rotina de outras pessoas, isso é normal. E é ótimo também, a gente tem inspirações. Inclusive, eu gravo um pouquinho da minha trajetória pra deixar registrado aqui, porque além de eu amar esse universo do YouTube, pra também, de certa forma, inspirar vocês que, enfim, podem de alguma forma pegar um pouco da minha rotina, da minha vida e implementar dentro da realidade de vocês. Eu acho super válido, assim como eu faço também com outras pessoas. Mas, no geral, eu acho que a gente tem que parar de se comparar tanto um com o outro, sabe? E viver cada um a sua realidade, sem idealizar a rotina perfeita, porque ela não existe, gente. É sobre isso. É difícil aceitar? Sim. Eu queria tomar uma pílula mágica que fosse fazer eu ter a rotina perfeita, acordar cedo, fazer tudo que tem que ser feito, estudar por horas seguidas, entender todo o conteúdo, acertar todas as questões. Queria. Mas tem essa pílula mágica? Não tem. Então, o que me resta? Ir na marra mesmo. Na força, na coragem, fazendo o que dá pra ser feito dia após dia, acertando, errando, aprendendo com os erros. O que também é um ponto, gente. Errar questões me pega muito. Eu tô com uma taxa de erro grande, assim, em relação aos acertos. Não ultrapasso os acertos, mas tá muito assim, entendeu? Então, assim, isso me preocupa muito. E eu sinto também que fazer questões me gera uma ansiedade muito grande. Quando chega na parte das questões, eu fico ansiosa, meu coração acelera e isso vai me gerando um desespero, porque eu penso, ver teoria, tudo bem.
Agora, e na hora das questões que eu tenho que realmente colocar em prática o que eu aprendi? E se eu não aprendi, como é que eu vou colocar em prática? Porque a prova é feita de questões. Isso me gera um gatilho, isso me deixa um pouco ansiosa. Mas são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do ano, assim. Eu acho que é isso, assim. A gente vai aprendendo com os erros. Eu tinha muito medo de errar questões e hoje eu tento olhar com um olhar diferente, sabe? Tipo, eu tô errando essa questão, mas que bom que eu tô vendo o meu erro pra poder acertar da próxima vez. E eu tento olhar os estudos com essa vibe, entendeu? Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui, eu já falei demais. E eu quero continuar compartilhando a minha trajetória de estudos aqui. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar os studies vlogs que eu estou gravando. Quero deixar tudo registrado. E se Deus quiser, assim que eu conseguir entrar pra faculdade, vai ser uma nova etapa que eu também vou compartilhar aqui com vocês. Toda a minha rotina, todo o meu processo, até minha formação. E assim a gente vai vivendo. Eu contando por aqui e vocês contando também pelos comentários, porque eu torço por todos vocês que também estão nesse processo. Tem espaço pra todo mundo, gente. Vai todo mundo conseguir, se Deus quiser. E é isso que importa. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal, caso vocês não sejam inscritos. Comentar ideias de vídeo, comentar o que vocês acharam, comentar como é que tá a trajetória de vocês pro Enem 2025. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, surto. Ansiedade é o que define, assim.